Boa noite, gente. Estamos aqui fazendo uma revisão para a prova de Geografia do sétimo ano da Escola Joaquim Nogueira. A gente vai dar início aqui no capítulo 12, começando na página 138. A gente vai logo falando aqui sobre a região norte, né? O assunto da nossa revisão é especificamente a região norte, certo? Sobre a região norte, nós temos aqui a dizer que ela é a região mais extensa do nosso país, né? Ela corresponde a 45% do território brasileiro. Lá nessa região norte, gente, tem os estados do Amazonas, do Acre, Rondônia, Pará, Roraima, Amapá e Tocantins. São esses os estados que compõem a região norte do Brasil, certo? Então, isso você não pode esquecer. Os estados que compõem a região norte do Brasil. Está aqui na página 138, analisar, olhar direitinho, ver que esses estados eles são importantes para o Brasil, porque Amazonas é uma região que está, parte dela inexplorada ainda. Existem muitas regiões do Amazonas que está sendo explorado, porque são ricos em minério, ferro, aço, alumínio, zinco, bauxita, carvão mineral. Então tudo isso tem no território do Amazonas. Também existe isso no território do Acre, de Rondônia, do Pará, de Roraima, no Amapá. Certo? Tocantins, gente, Maranhão, Tocantins e, no caso aqui, Rondônia, são regiões que têm muito gado, muito gado. Plantação de soja, uma das regiões que tem as maiores plantações de soja do Brasil, e eu posso dizer até do planeta, certo? É rica em ouro, dizem que também é rica em petróleo, então essa região é uma região muito importante para nós, né? Outro pontinho, gente, que a gente deve olhar é a questão do Rio Amazonas. Olha aqui, eu não falei muito aqui sobre a questão do relevo, não. Mas eu falei aqui sobre o Rio Amazonas, gente. Olha, o maior rio do mundo. O maior rio do mundo é o Rio Amazonas, gente, certo? O Rio Amazonas ele tem uma extensão gigantesca, gigantesca mesmo. É considerado o rio que tem o maior volume d'água do planeta, certo? Ele tem quase 7.000 quilômetros de extensão, certo? E tem as maiores variedades, né, a maior diversidade de peixe da água doce. Tem os maiores peixes do mundo, inclusive o maior peixe do mundo da água doce está no Rio Amazonas, certo? É um rio navegável, tem várias hidrelétricas, várias cachoeiras. É um rio muito extenso, é um rio muito volumoso, certo? Então, o Rio Amazonas, certo? Outro pontinho, no caso do Rio Amazonas está na 140. Outro pontinho, gente, que eu quero que vocês examinem é sobre a floresta, especificamente sobre a floresta, né? A página também, gente, aqui, ó, voltando aqui, que fala do Rio Amazonas, especificando, né? Mais coisa ainda, na 142. Da 140 até a 142, fala aqui, ó, 6.992 quilômetros de extensão, né? É uma quantidadezinha boa, viu, gente? Agora a gente vai para cá, ó, bem para cá para frente. A gente vai falar da floresta amazônica, certo? A floresta amazônica, gente, ela é a floresta que tem a maior diversidade de fauna e de flora do mundo. Dizem, gente, os pesquisadores, né, a ciência fala que 95% de todas as espécies de plantas, né, e de animais do mundo estão presentes na floresta amazônica. Então são poucos os animais que existem no mundo que não estão na Amazônia, certo? A Amazônia, gente, a floresta amazônica, né, ela se divide em algumas partes, né? Ela tem a mata de igapó, né, que é permanentemente inundada pela água. Você vê pela foto aí, ó. Ela é uma parte da mata que é inundada completamente pela água. A gente tem a mata de várzea, né? Alaga em períodos de cheia, mas em períodos de seca ela baixa a água e fica seco, né? E tem a mata de terra firme, que ela é um pouco mais alta, ela não tem tanto contato com a água, só pela raiz da planta, né?
Gente, olha, outro pontinho que você deve examinar é aqui os projetos que foi criado pelo governo federal na época da, do incentivo à ocupação da região norte. A região norte, gente, ela, desde a época da colonização, que ela sempre foi uma região pouco ocupada, pouco povoada, né? Porque é uma região muito interiorana, não tem praia. E quando a gente analisa o processo de colonização do Brasil, a gente vê que grande parte da ocupação se deu pelo litoral. Foi poucas as regiões que se deu, mas pelo interior, né? Na época da procura de ouro, né, a procura de escravos indígenas para poder facilitar na produção da cana-de-açúcar, né, que começou a entrar mais para dentro do interior. Né, mas a colonização efetiva mesmo do Brasil, ela se deu pelo litoral. Né. Então, sempre foi difícil, né, o processo de ocupação para o interior. E o governo, na década de 60, quando construíram Brasília, né, eles começaram a apresentar projetos, né, projeto de construção de rodovias, projeto de exploração mineral, como aquele projeto Carajás, né, Grande Carajás, aquele projeto Trombetas, né, inclusive tem até aqui a abertura de grandes eixos viários, né, como Belém, Brasília, Cuiabá, Santarém, Cuiabá, Porto Velho, formando extensas vias de penetração no interior da floresta amazônica. A implantação de grandes projetos de mineração, como o Grande Carajás e Trombetas, e várias outras coisas. A implantação de projetos de colonização agrária, com assentamento de milhares de camponeses, sobretudo ao longo das rodovias recém-construídas, e várias outras coisas fizeram com que muita gente saísse da sua terra natal, né, do litoral, e fosse a mata dentro, né, entrasse no interior para fazer esse processo de ocupação. Esse pontinho aqui, gente, que eu acabei de explicar, ele está aqui na 156, né? 155, 155, 156, né? Um ponto que eu quero que você olhe também, essa questão do crescimento da população da região norte, né? Gente, a região norte é uma região pouco ocupada, por isso, uma característica dela é a baixa densidade demográfica. O que é a densidade demográfica? Tipo assim, você pega um quadradinho, como se fosse um quilômetro quadrado. Por exemplo, em São Paulo, um quilômetro quadrado, vamos supor, tem 50 pessoas num quilômetro quadrado. Aqui no Nordeste, esse mesmo quilômetro quadrado, do mesmo tamanho, tem 30 pessoas. Você já vai para a região norte, um quilômetro quadrado tem 2 pessoas. Então, isso é densidade demográfica. É quando você pega a quantidade de pessoas e divide pela quantidade de quilômetros quadrados. Aí o resultado que der é a densidade demográfica, certo? Portanto, uma característica da região norte é a baixa densidade demográfica. Agora, meu bichinho, vocês vão saber para onde? Aqui para 159. Aqui, economia da região norte, a agropecuária, né? Ó, a agropecuária da região norte é marcada principalmente pela extensão da fronteira agrícola. A agricultura, de caráter tradicional, desenvolve principalmente lavouras de gênero alimentício, como arroz, feijão e mandioca. Esses produtos são comercializados e geralmente tendem ao consumo interno, né, da população. Ou seja, essas coisinhas, né, o pessoal produzem, né, arroz, feijão, são tudo coisas assim básicas, somente para o consumo interno. Não tem assim uma grande produção de arroz, uma grande produção de feijão, uma grande produção de mandioca, certo? Lá produz muita soja, gente, muita soja. Lá produz milho, muito gado, certo? E madeira, né? A exploração ilegal de madeira lá. Lá tem a exploração legal e a exploração ilegal, gente. É terrível lá a exploração. Gente, vamos para essa parte aqui, ó. 163 é o extrativismo. Uma atividade de grande importância econômica na região norte é o extrativismo. Faz parte desse ramo, por exemplo, a extração de madeira comercializada no Brasil e no exterior para a fabricação de móveis e para utilização de construção. A floresta amazônica, a exploração de mognos e cedro, por exemplo, é regulamentada por lei, né? Gente, aqui o cara falou apenas da madeira em si, né? Mas o extrativismo, ele também pode ser considerado, né? É claro que é considerado, principalmente, né? Não é só considerado, não, é principalmente a produção do açaí, por exemplo. Açaí
é uma coisa que dá na floresta, é um mato, né? É uma palmeira que dá no mato lá. E tem demais na região. Tem demais o açaí, pé de açaí, certo? A castaneira. Então são aquela que dá aquela borracha, né, que é a seringueira. Então quando você extrai da madeira, da planta, alguma coisa sem danificar aquela planta, sem cortar aquela planta, isso é extrativismo. Agora, aqui o livro está deixando bem claro que extrair a madeira, arrancar a madeira, também é extrativismo, né? Uma coisa que na minha concepção eu não concordo com o termo, porque o termo extrativismo ele dá uma ideia de extração de uma coisa sem você danificar. Aquela outra coisa está mais ligada à questão da sustentabilidade, né? Olha, gente, agora você vai para essa parte aqui, a 164, que é a Zona Franca de Manaus. O que é a Zona Franca de Manaus, gente? A Zona Franca de Manaus ela foi iniciada, implantada em 1960, tendo sido criada com o objetivo de se tornar um polo industrial na região de Manaus, né, e atrair pessoas para ir morar nessa região, atrair fábricas, atrair trabalhadores, né, atrair incentivos fiscais e várias outras coisas, né? A, o aumento da população, a dinamização econômica, serviços, a tecnologias, né? Ocupação das terras. Então, a Zona Franca de Manaus ela foi fundamental, é o coração da região norte, né? E por último, gente, para finalizar o nosso texto, a gente vem aqui para a página 165, a gente vai falar sobre a devastação da floresta amazônica. Gente, a floresta amazônica é a floresta mais devastada do mundo, né? De forma ilegal ou de forma legal, ela é totalmente devastada, ela é totalmente destruída todos os dias, queimadas, corte ilegal de madeira, né? A queimada geralmente é feita para poder cortar de uma vez, acabar de uma vez com a plantação e eles começarem ou a criar gado ou a plantar o pasto para engordar o gado, ou para a plantação de soja ou milho. Então, de qualquer forma, a floresta amazônica ela é explorada ou de uma forma ou de outra pela mineração, a exploração descontrolada, né, de extração de madeira e de qualquer outro tipo de coisa, certo? Então, gente, dê um likezinho no nosso vídeo, assista, se inscreva no canal, ajude o canal da gente a continuar fazendo essas revisões por aqui, viu? E valeu, gente, boa noite.